Figma tem diversas coisas para facilitar o nosso processo de construção de interface, como por exemplo, aquela busca de camadas que eu te mostrei no vídeo anterior. E agora eu quero te mostrar uma coisa que facilita muito o teu alinhamento na hora de construir e definir a posição dos itens, dos elementos dentro da tua página. O que a gente já viu é que conforme a gente vai movendo um elemento, o Figma ele cria essa linha laranja, que ajuda a gente a fazer o alinhamento mais correto, a colocar numa posição, ele mostra como está na esquerda, na direita, no centro, isso ajuda bastante. E quando a gente seleciona um elemento e pressiona a tecla Alt do nosso teclado, ele mostra os valores, os espaços que existe entre cada um dos lados desse elemento com algum outro que a gente estiver passando o cursor em cima. Como é o exemplo que eu estou mostrando aqui agora, estou selecionando Cria uma nova tarefa. E os espaços que ele tem na parte do topo, na parte inferior, são 12 pixels, na esquerda 12 e na direita 990, que é todo esse espação que ele criou aqui em volta desse nosso retângulo atrás. Mas tem uma coisa que o Figma possui, na verdade uma coisa que é uma série de recursos, vamos dizer assim, que facilita muito esse alinhamento para que a gente não precise sempre ficar dependendo dessa linha laranja para errar uma posição sem querer, ou até precisar ficar colocando a tecla Alt sempre para ficar verificando o espaço, que são os recursos de grid e de régua. Primeiro eu vou falar o da régua, olha só, se eu pressionar as teclas Shift e R, ou se eu quiser vir aqui ó, nesse menu de ações do meu Figma e pesquisar por Rules, sempre em inglês, o Figma infelizmente não tem uma versão em português, nota que ele vai aparecer essa primeira opção, Show Rulers, e aí o atalho Shift R, que foi o que eu acabei de mencionar. Clica, ativa ele, e ele vai colocar algumas réguas aqui, ó, 2 réguas na parte da esquerda e na parte do topo. Essas réguas servem para a gente clicar, arrastar e colocar ela em alguma posição aqui do nosso frame, para definir um local de alinhamento. Por exemplo, coloquei a minha régua aqui, ela vai me ajudar sempre a alinhar alguma forma, algum elemento nessa posição horizontal. Se eu for movendo, ó, nota que se eu for movendo o meu frame aos arredores por aqui, ele vai se movendo de uma forma bem tranquila, colocando os alinhamentos que ele acha necessário. Se eu mover até próximo dessa minha linhazinha, ele já vai colocar o alinhamento definido ali para mim, ó. Colocou e já fez a marcação. E se eu vou movendo um pouquinho para o lado, ele vai até me mostrando mais alinhamentos com alguns outros elementos de cima. Mas fica muito mais fácil para organizar, para delimitar algum espaço. Como pode ser os exemplos, que a gente vai ver ainda no próximo vídeo, mas como pode ser os exemplos da gente delimitar esse espaço da nossa área de navegação aqui na esquerda com o conteúdo aqui do lado. Se eu quiser trazer, nota que é tudo branco, tá tudo no modelo assim clean, transparente. Se eu quiser delimitar o espaço para eu não correr o risco de colocar alguma coisa próxima, perto, eu poderia puxar uma linha horizontal, colocar aqui, poderia clicar aqui no meu hoje, ó, posso até dar um zoom para ficar mais fácil, e puxo uma outra linha horizontal, coloco ali e delimito que esse espaço aqui, ó, deixa eu clicar nessa outra linha que eu criei e no botão Delete, e delimita esse espaço como um espaço de respiro para as coisas, para os elementos não ficarem grudados. E aí eu já vou conseguindo melhorar um pouco mais a organização do meu projeto. E além das réguas, na verdade, a gente tem um outro recurso que são as grids. Layout Grid, que você está vendo aqui ó, no meu painel de design. Ah, por que a gente não viu isso naquela aula sobre o painel de design? Porque lá a gente estava falando muito sobre personalização. O Layout Grid, ele existe somente no frame. Então, tu não vai encontrar isso, por exemplo, num bloco de texto, não vai encontrar isso numa forma, num quadrado, num círculo, não vai encontrar em nada, nem mesmo em grupo. Tu só vai encontrar em frames. Então, clico no frame, seleciono aqui, ó, dou um mais no meu Layout Grid, e ele vai criar por padrão sempre um grid quadriculadinho de 8 pixels, padrão do Figma mesmo. Eu tenho 3 modelos de grid, esse quadriculado, o grid de colunas e o grid de linhas. Qual que é a diferença entre cada um deles?
Simplesmente o caso de uso, o grid quadriculado. Se vai utilizar pouco, normalmente o pessoal utiliza, por exemplo, em elementos menores, como esse próprio ícone aqui, para identificar, por exemplo, ó, ele tem 40 por 40 pixels. Deixa eu remover a grid de quadriculado daqui, que daí a gente consegue enxergar melhor. Olha só. Se eu colocar uma grid quadriculada aqui, eu tenho até uma dimensão de quais são os espaços em que eu posso trabalhar na construção do meu ícone. E aqui na formação de Figma, a gente ainda vai falar sobre construção de ícones dentro do Figma. Então, não para por esse curso, continua. Além da grid quadriculada, olha só, nós temos a grid que a gente mais vai utilizar, que é a grid de colunas, que ajuda a gente a alinhar os nossos blocos, nossos elementos na horizontal. E da mesma forma, só que em vez de ser horizontal na vertical, a gente tem a grid de linhas, que também confesso que a gente acaba não utilizando tanto. É muito raro a gente acabar usando ela dentro do Figma, mesmo aquele papo do slice. Se eu usei ela assim 20 vezes, foi muito. Uso algumas vezes para marcar algum espaço, como a gente vai ver no vídeo a seguir. E quais são as configurações que elas possuem? Olha só, grid quadriculada é basicamente o tamanho que o quadradinho vai ter e escolher a cor e opacidade. Nada demais. A grid de colunas e a grid de linhas segue a mesma premissa. Olha só, elas têm os tipos left, right, center e stretch, enquanto a de colunas tem top, bottom e center, e o stretch ele é o esticar em português. Então, o que cada um deles faz? Se eu alinho, por exemplo, a minha grid de colunas na esquerda, ela vai aparecer lá no canto esquerdo, com essa quantidade que veio definida aqui para o padrão, de 5, que eu posso, por exemplo, aumentar. Escolher a cor, também tranquilo. Quando eu alinho à esquerda, eu posso escolher qual a largura que a minha coluna vai ter. O offset é a margem, que na verdade ela vai ter entre a lateral desse meu frame. E o gutter é o espaço entre cada uma das minhas colunas. Segue a mesma premissa para o right, segue a mesma premissa para o center, só que no center, como tu não está trabalhando com margens nas laterais, então ele desabilita o offset. E o stretch, como ele estica, ele muda um pouquinho. Esse campo passa a se chamar margin. E aí, sempre que eu aumentar, ele vai esticar, né, para fora ou para dentro o tamanho das minhas colunas. E aí me impossibilita de mexer na minha largura. Controlo somente pelo margem e pelo gutter. E na parte, como eu disse, na parte da grid de linhas, segue a mesma premissa, são os mesmos campos, só muda que em vez de esquerda e direita, né, é a parte superior e a parte inferior. Super simples de trabalhar com grid, muito bom de trabalhar com elas, e a gente vai ver muito mais a prática disso no próximo vídeo. Então eu espero te ver lá. Valeu!